Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo sábado para todo mundo e eu tenho certeza que tem muita crocheteira aí crochetando. Afinal de contas, crochê não dá dinheiro, né? O que dá dinheiro é o nosso trabalho. Então, hoje nessa tarde de sábado eu pensei, vou fazer um vídeo e hoje sim eu vou contar a minha história com o crochê, toda a minha história com o crochê. E olha só, a dica que eu dou é que senta, que lá vem a história. Aqui, ó, eu tô com um monte aqui de produção. Foram as minhas produções durante a semana. Essa minha semana foi bem produtiva, gente, olha só. Não vai dar pra eu mostrar direito aqui, que eu posicionei o celular de uma maneira bem ruim. Mas assim, é só um extrazinho a mais no vídeo. Que hoje eu não vou falar assim, basicamente de produção. Só coloquei aqui mesmo para vocês terem uma ideia. Olha, gente, isso aqui são jogos de passadeira, tapetes avulso. Eu fiz tapetes avulso também, que eu já falei para vocês que eu vendo bastante tapetes avulso. Eu adorei esse aqui, ó, que foi um tapete, um modelo simples, aquele básico, simples, chique, que a gente gasta pouquinho para fazer e vende, que é uma beleza, né? Então vamos lá. Vou começar o seguinte. Eu gostaria muito de dizer que eu aprendi a fazer crochê quando eu era criança, que já tem aí uns 30 anos de agulha. Mas não é verdade. Eu faço crochê há mais ou menos 9 anos. Eu vendo crochê há mais ou menos 9 anos. Porque as vendas do crochê vieram para mim de uma forma extranatural, sabe? Muito natural mesmo. Automaticamente eu aprendi e vendi. Como você fez isso? Vou contar agora. Vou começar lá atrás, na minha infância. Na verdade, o meu encanto pelo crochê, ele existe desde que eu me entendo por gente. Sempre que eu via uma artesã, uma crocheteira sentada fazendo crochê, aquele movimento me atraía e despertava assim uma paz muito grande. É um sentimento inexplicável que eu tinha quando eu via alguém fazendo crochê. E eu sempre me interessei muito. É como eu já falei aqui várias vezes nos vídeos, ninguém aprende a fazer crochê para vender. Geralmente aprende a fazer crochê para passar o tempo, para distrair, por terapia, que não sei o que, e as vendas são consequências, não é verdade? Eu via as pessoas fazendo crochê e pensava, gente, mas que coisa mais gostosa, que interessante. Eu achava muito interessante. Aquela coisa, né, de segurar a linha aqui e passando a agulha e logo aquilo tem um formato. Então eu achava aquilo muito interessante. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, uma vizinha me ensinou a fazer os pontos básicos. Para você iniciar no crochê, você precisa fazer correntinhas, né? E depois ponto alto, ponto baixo e ela me ensinou. E eu lembro que ela me deu um novelo de linha, eu acho até que era a linha Cleia. Nossa, aquilo era trabalhoso. Pensa aprendendo a fazer crochê na linha Cleia. E eu fazia, ia fazendo, era redondo, sabe? O trabalho era redondo e o meu sempre virava um chapéu e aquela coisa. E eu assim, eu sentia algo muito especial quando eu pegava o crochê para aprender. Mas passou, né? Foi uma onda e passou, eu não me lembro o que eu fui fazer, mas não foi daí que fluiu. Tá, correntinha, o ponto alto e o baixo eu já fazia, né? Então tá bom. E eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa. Muito. Inclusive, ó, vou abrir parênteses aqui nesse vídeo e vou falar pra você que é ansioso. Toma cuidado, tá? Ansiedade é algo natural, ultimamente faz parte da vida de, acho que todo mundo. Mas precisa de atenção. Por quê? Porque a ansiedade, ela pode estar vindo como comorbidade de outro problema
E ela pode atrapalhar a sua vida como um todo, né? Ela pode atrapalhar seus relacionamentos, ela pode atrapalhar seu trabalho, ela pode atrapalhar toda a sua vida. Ela pode fazer você sofrer demais e muitas das vezes sem necessidade. Então eu sempre fui uma pessoa muito, muito ansiosa, e desde criança eu já apresentava esse quadro ansioso. Porém, também, desde criança, eu aprendi a vender. Eu me lembro que meu avô, ele sempre plantou, ele sempre gostou de plantar. A gente tinha limão, a gente tinha gueroba, a gente tinha de tudo. Onde a gente morava, ele sempre dava um jeito de plantar. E eu comecei a vender limão para as minhas professoras numa escola que eu estudei em Goiânia. E daí, então, eu gostava também. Era uma sensação também que eu gostava, era de passar a mercadoria e receber o dinheiro. Era de conversar com a pessoa sobre a mercadoria. Sempre que eu ia num comércio, eu gostava de ver o vendedor, a pessoa do caixa. Então, isso sempre me interessou. Então, aprendi a vender desde criança. Tá, já é uma parte, né? Então, vamos passar até eu chegar no meu quadro ansioso ao extremo. E teve uma fase da minha vida que eu comecei a sentir mal-estar físico. Mal-estar físico, então eu não tinha noção do que era. Eu sabia, eu ouvia falar de ansiedade, porque tudo para as pessoas é ansiedade e depressão. Depressão e ansiedade, ansiedade e depressão. Seria até bom se os problemas relacionados assim, os seus problemas dessa categoria fosse só depressão e ansiedade, mas não é. Então, eu jamais imaginava que a ansiedade, quando é demais, ela adoece uma pessoa fisicamente. Foi aí que eu comecei, há uns 9 anos atrás, há uns 9 anos atrás, eu já tô pulando aqui umas partes, gente. Nesse decorrer de todo esse tempo, eu trabalhei muito com vendas, eu vendi semijoia, eu fiz curso de cabeleireiro e manicure, então eu aprendi a fazer muita coisa, inclusive vender. Vendi lingerie, trabalhei em loja, vendendo, já vendi até produto de roça, que eu já contei aqui também, né? Produtos veterinários, de agropecuária. Então tá, fui na parte da venda. Até que chegou uma fase da minha vida que eu comecei a sentir mal-estar. Gente, olha lá, beija-flor. Oh, meu Deus, que lindo, né? Eu comecei a sentir mal-estar, como tontura, sabe? Tipo uma labirintite. Até me falar que ela era labirintite. Chegaram a me dar um remédio de labirintite. Enjoo. Um gosto ruim na boca. E o coração, né? O coração. Ele vinha... Aí parava. Eu pensava, gente, eu tô com problema cardíaco, A mente começou a ficar muito, muito pessimista, extremamente pessimista. A pessoa muito ansiosa, quando ela tá num quadro de ansiedade generalizada, ela vai ficar pessimista. Ela vai imaginar que algo vai acontecer e ela vai sofrer como se já estivesse vivenciando aquilo tudo. Mas não, ela só tá imaginando que pode acontecer. Então, a mente extremamente ansiosa, pessimista. Eu estava trabalhando numa loja de cosmético nessa época, eu era vendedora dessa loja de cosmético. Eu tinha acabado de entrar lá, já conhecia a patroa, ela já tinha sido a minha patroa uns anos atrás. E eu estava lá trabalhando nessa loja. Já tinha trabalhado em loja de roupas, na agropecuária e tinha ido para lá. E aí eu comecei a sentir aquela coisa no ouvido, uma coisa muito ruim. Então, pra todo mundo era labirintite. A minha patroa foi a única pessoa que falou que se tratava da minha mente. Eu não dei bola. Até que um belo dia eu tava fazendo almoço na minha casa, meu esposo tava assando carne e eu tava ali. De repente, me veio aquela sensação horrorosa de morte. Coração acelerado, dormência na face, meu rosto todo dormente, eu comecei a tremer muito e uma sensação de medo, um medo pavoroso me invadiu por dentro. E eu não queria falar nada pra ele, mas acabei falando, eu comecei a chorar e ele ficou com muito medo, porque nunca tinha visto isso. A gente foi no médico, chegou lá, eu dei entrada, olharam a minha pressão, meus batimentos cardíacos, estava tudo normal e eu não acreditava que estava tudo normal.
Passei pelo médico, o médico me tranquilizou, mas disse que eu precisava procurar um outro médico. Qual seria esse médico? Psiquiatra. E eu, na época, eu era assim, eu não me considero uma pessoa ignorante no sentido de ignorância, assim, de ser uma pessoa ríspida, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha mente aberta para todas as possibilidades. Então, se eu estiver enganada em relação a tal assunto, eu vou lá me aprofundar. E até então, psiquiatra, para muita gente, era médico de louco, né? O que, que eu tô fazendo psiquiatra se eu sou uma pessoa muito lúcida? Não, eu não pensei isso. Eu pensei, nossa, será? Aí peguei o celular, claro, né? E fui dar uma pesquisada sobre crise de pânico, que foi o que eu tive. E pensei, nossa, eu preciso mesmo de um médico, de um profissional. Aí eu fui, lógico. Comecei a passar por ele já me deu um atestado, já conversou comigo. E eu tive que abrir muito a minha mente nessa época, porque eu tive que aceitar muita coisa. Eu descobri coisas que justificaram muito do meu comportamento lá atrás, do que eu já sentia antes, porque como eu falei, eu sempre fui uma pessoa super ansiosa. Outras pessoas já chegaram a me dizer que eu teria que procurar ajuda profissional, porque às vezes eu estava muito acelerada, muito exaltada. Então ele me disse que eu era bipolar. Que eu era bipolar. Quando ele falou isso pra mim, eu pensei, meu Deus, um bipolar? Mas o bipolar não é aquele que fica rindo, chorando. A maioria das pessoas pensa isso. Mas seria bom demais se fosse só isso. Mas não é. É uma doença do humor que não está necessariamente relacionada só com riso e com choro. Não. Ela está relacionada com o humor. E o que é o humor? O humor é responsável pelas nossas decisões, pelos nossos sentimentos, as nossas escolhas e até mesmo a maneira que a gente se apresenta. Então, ele influencia em tudo. Por exemplo, nós temos aquelas pessoas toda iluminada, agraciada, que está sempre pra cima, né? E temos também aquelas pessoas mais recatadas, que a gente olha, pensa até que tá com depressão, né? Que as pessoas caracterizam a depressão é choro e a alegria é riso. Nem sempre. Muitas vezes você pode ver uma pessoa toda sorridente, toda autoastral, mas que o interior dela tá extremamente triste. Só que eu não quero muito fugir do conteúdo do vídeo. Depois eu faço outro vídeo explicando melhor sobre a questão dessa patologia, dessa doença chamada bipolaridade. Mas o fato é que eu fiquei assim, e pensei, bipolar, eu sou louca? Aí eu falei pra ele, eu cheguei a falar pra ele assim, mas eu não sou louca. E ele falou, claro que não. Mas pode ficar, assim como eu. Um psiquiatra muito bacana. Assim como eu sou médico, eu posso ficar louco. Por quê? Todos nós temos mente e a gente tem que cuidar da mente. E aí ele foi me explicar um pouco mais sobre esse diagnóstico. Foi aí que eu fui analisar todo o meu histórico de vida, as coisas que eu sentia. E cheguei à conclusão de que era verdade, né? Claro, eu fui lá a fundo, pesquisei, eu li, porque eu acredito, gente, que quando a gente quer se ajudar, primeiramente, a gente tem que aceitar que aquilo ali tá acontecendo. Não adianta, porque eu não sou louca, porque eu não sou doente. Não, as enfermidades, elas existem aqui. Eu acredito que só não existe enfermidade e coisa ruim lá no outro plano. Mas aqui na Terra é exatamente isso. Então a primeira coisa para você se ajudar ou ajudar outra pessoa é assumir o problema e conhecer o problema. Então, foi isso que eu fiz. Só que eu me senti muito sozinha. Porque na época eu comecei a fazer uso de medicamento. E o que acontece quando você inicia um tratamento assim? Você pode ter efeito colateral do tipo sonolência, tremores nas mãos, pode ficar meio perdido assim, sabe? Dormir muito. Tudo é questão de começo, né? Então até se adaptar, a gente passa por um processo, como tudo na vida.
E aí eu tava de atestado e ficava em casa pensando. Aí por conta daquela oscilação que o bipolar tem de humor, eu já comecei ali o tratamento e eu tava naquela fase de ter crises de pânico. As crises de pânico vieram por comorbidade da doença bipolar. E então o que eu acredito que aconteceu? Quando entrou com os medicamentos, começou aquele turbilhão dentro de mim, né? Então eu comecei a oscilar demais, né? Várias vezes no dia, melhorava, depois deprimia. Então assim, eu comecei a sentir o seguinte: meu Deus, e agora? Meu Deus, eu sou doida. Então assim, a cabeça era extremamente ignorante na época em relação a esse assunto. Então eu comecei a me ver assim, me menosprezar, sabe? A cidade onde eu moro, ela é muito pequena. E cidade pequena, vocês já sabem como é, né? A língua do pessoal. Eu soube de boatos que rolaram na cidade, de que eu tava doida, porque eu tive crise de pânico, eu cheguei pro hospital, eu passei mal lá no meu trabalho, me levaram pro hospital. Então começaram assim os rumores. Ai, fiquei sabendo que a Bruna tá louca. E eu ficava sabendo disso, né? E assim, lá naquela fase, eu não tava sabendo muito lidar com essas coisas. Hoje não, hoje o que menos me importa é o que o pessoal fala, porque eu literalmente não sou uma pessoa que vive por agradar os outros. Mas aí eu ficava assim, gente, e agora? Como que eu vou fazer? Meu patrão vai me dispensar, eu não vou mais arrumar emprego, porque eu sou bipolar, é aquela coisa, eu sou louca. Então eu sofri nessa época. Porém, eu já pensava, epa, mas eu sei fazer um monte de coisa. Eu vou lá, ó, na capital, vou lá em Goiânia, compro um monte de coisa e começo a vender. Eu começo a fazer unha a domicílio. E é isso aí, porque eu me viro, gente. Eu me viro. Essas são as vantagens. Uma das vantagens de ser bipolar é isso aí. A gente migra para um tanto de coisa, que a gente aprende tanta coisa. É mais ou menos isso. E tá. Chegou o fim do meu atestado, eu não quis mais voltar para onde eu tava. Porque eu tava me sentindo acuada. Isso aí já é uma outra coisa que eu acho que nem vale a pena falar em vídeo. Então eu vi que aquele local não era pra mim, não ia me fazer bem. Eu conversei com o médico e ele falou, pede as suas contas. Eu fui lá e pedi minhas contas e beleza. Fiquei em casa. Então tinha mais ou menos o quê? Um mês que eu tava fazendo tratamento, eu já tava bem, eu já tava adaptada com os medicamentos e comecei a fazer unha, né? Eu comecei a fazer unha, mas eu tive uma frustração quando eu comecei a fazer unha. Por quê? Porque parece que, assim, eu fiz várias unhas, eu tive várias clientes nessa época, mas todas estranhas. Os meus amigos não me apoiaram. Gente, eu não tive apoio de amigo nessa fase. Não digo aqueles que não souberam, que não tinha muita ligação assim, mas eu vi amigas minhas que ia lá, fazia unha com outras manicures, sabe, postava e tudo mais, e aquilo ali indiretamente me machucava. Por quê? Porque eu já estava em casa com aquilo na cabeça, aquele diagnóstico que o médico tinha me dado, e eu pensava, gente, então eu sou uma pessoa fracassada, eu sou uma pessoa inferior, né? Agora não vão querer me contratar, não estão nem querendo fazer unha comigo. E de fato, gente, quando eu voltei a fazer essas unhas, eu tava trêmula demais. E não tava dando muito certo não, no começo, porque realmente eu tava tremendo muito. Mas logo passou. E eu noto, né, porque eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que eu gosto de apoiar as pessoas e eu apoio. É uma coisa que eu posso falar aqui, ó, de peito aberto. Amigo meu tem meu apoio, sim. Incondicional, sabe? Apesar de eu não ser uma pessoa que falo só o que eles querem ouvir. Pelo contrário. Mas tem meu apoio. Só que nessa época eu não recebi o apoio, assim. Não tô, né, geral. Mas realmente eu me vi só. Eu me vi só. Porque naquela época eu ainda não sabia que o melhor de todos os apoios é o da gente mesmo.
A gente vive nessa vida, em muitos aspectos, sozinhos. Assim, sozinhos que eu quero dizer assim, a gente é responsável, né? Então, você estando ali firme, com seus pés no chão, se renovando para você seguir em frente, pronto. Querem te apoiar? Ótimo. Não querem? Tchau e obrigado. Então eu ia vendo aquilo e assim, eu acredito por eu estar já naquela fase, né? Naquela fase, porque o bipolar ele é de fase, a gente tem as fases, por isso precisamos dos estabilizadores de humor, que é para segurar essas oscilações que vem, mas não ser nada de extremo, né? Porque se a gente tiver sem o medicamento, a gente vai de um extremo ao outro. E isso é prejudicial, tanto para o cérebro, tanto para a vida da gente, né? Em todos os setores da vida. Então eu vi aquilo e pensava, gente, mas realmente nem mesmo os meus amigos me apoiam, eles não estão acreditando em mim, né? Não quer ficar perto de mim, porque já tá sabendo que eu tô louca. Tudo isso passou pela minha cabeça. Eu tô contando isso aqui hoje porque realmente já não, né, é uma coisa que não significa, eu acho até engraçado isso, saber, tanto que eu fui indefesa, tanto que eu fui sensível um dia de pensar assim, hoje não penso mais. Então eu tive sim apoio de pessoas que não faziam parte da minha vida, mas dos amigos mesmos, e principalmente os mais chegadas, não. Eu acredito que elas nem sabem, né, até hoje, o que é que eu tive, o que é que me aconteceu. Então, porque não são pessoas presentes de verdade. Hoje eu tenho esse conceito, entende? Aí tá. E já fiquei naquela coisa, né? Então, eu faço, né, o tratamento num lugar, aqui no Goiás, a gente tem o CAPS, eu não sei se tem pra todo lado. Eu tava fazendo tratamento no CAPS. Aí, teve um dia que eu tava, assim, extremamente ansiosa. Esse dia eu tava ansiosa, mesmo com o medicamento. Tava meio ansiosa. Aí eu comecei lá na terapia de grupo e fui ficando inquieta, quis sair da terapia de grupo e fui lá para o espaço do artesanato. E aí a artesã, Dona Dora, que mora aqui, ó, no meu coração, a Dona Dora falou assim pra mim, Bruna, você quer fazer o quê? Vamos fazer algum trabalho, alguma coisa? Vamos colar barbante nas garrafinhas. Até tem uma garrafinha bem ali, gente, que lá eles fazem um trabalho manual de colar o barbante, vai colando o barbante colorido na garrafinha e fica lindo. E eu tinha feito esse trabalho um dia antes. Eu não quis fazer a garrafinha. Aí eu virei pra ela e falei assim, Dona Dora, eu quero fazer crochê. Crochê. Então vamos fazer crochê. Que cor que você quer? Eu falei, vermelho. Aí ela pegou lá o cone vermelho, me deu a agulha. E eu peguei e comecei a fazer. Ela falou assim, mas você falou pra mim que não sabe fazer? Eu falei, não, Dona Dora, eu não sei fazer. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu não sei fazer. Eu sei fazer só as correntinhas e os pontos altos. Aí ela falou, nossa, mas isso aí já é de bom tamanho. E nisso numa quinta-feira, eu não lembro qual era o feriado que ia dar na sexta-feira. Mas aí eu tô lá fazendo esse crochê e falei pra ela, nossa, é uma pena que amanhã é feriado, que é sexta-feira, e vai emendar o feriado, agora vai ter CAP só segunda-feira e eu vou ficar o final de semana sem fazer crochê. Aí ela falou assim, não, mas segunda chega logo. Aí tá. Eu fiz assim, até um tamanhozinho assim, porque quando a gente tá acelerado, a gente fica extremamente rápido. Extremamente rápido. Toda pessoa que tem transtorno bipolar é assim, a gente é muito rápido, né? Mas eu assim, independente do problema, eu já sou mesmo de natureza uma pessoa mais acelerada, uma pessoa mais agitada. Então isso faz parte também da minha natureza, né? Da minha personalidade. E aí deu as 5 horas, fechou o CAPS, eu vim embora. No caminho eu falei, vou passar lá na papelaria, que a gente tem uma papelaria aqui, que é a papelaria e armarinhos. E lá eu vou comprar um barbante e uma agulha. E eu vou passar o final de semana inteiro fazendo crochê e a internet vai me ajudar. Por isso, artesãs do YouTube, vocês que fazem vídeo aula, saiba que vocês levam luz
para a vida das pessoas. Eu pretendo também postar videoaula, porque eu faço qualquer peça hoje de crochê, graças a vocês. Porque eu já sabia a correntinha, ponto alto, ponto baixo. Então eu vim embora pra casa com aquele, comprei um barbante cru e vim embora pra casa com aquele barbante. E aqui eu comecei, eu já cheguei, tomei um banho, vesti uma roupa bem relaxada, que é como eu gosto de ficar em casa, eu gosto de fazer crochê com roupa bem relaxada. E ali eu comecei, gente do céu. Esse barbante ficou castanho, de tanto fazer e desmanchar. E eu já comecei no redondo, no trabalho redondo. E eu fazia, desmanchava e fazia, desmanchava e fazia, desmanchava. E no YouTube. E fui pro YouTube. E fui pro YouTube. E era vídeos e vídeos. E assim, quando a gente está começando, a gente não tem noção, não só dos pontos e de modelo, mas a gente não tem noção que cada pessoa tem uma espessura de ponto, né? Então a gente quer que o nosso trabalho seja igualzinho o da artesã que está ensinando. Que fica exatamente do mesmo tamanho. Então ali a gente quebra muito a cabeça. É uma coisa que eu deixo bem clara. O meu tapete mede 65 centímetros com tantas carreiras, mas o seu pode ser com a mesma carreira, a mesma quantidade de carreira e ficar ou maior ou menor. Mas quando a gente está começando, a gente não tem essa noção. A gente não tem noção que às vezes a gente pode colocar ponto a mais ou a menos, que a gente pode colocar correntinha onde não tem, que é para quê? Para não embabadar. Então a gente quebra muito a cabeça, mas isso aí é o gostoso do crochê. É por isso que ele realmente trabalha a nossa mente, trabalha a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa concentração, a nossa atenção, exatamente por conta disso, né? Então comecei, gente, mas foi muito custoso, mas eu não desistia. E ali eu ficava assim, ó, até tarde mesmo, fazendo e desmanchando, desmanchando, até que eu consegui um dia fazer a primeira peça. Inclusive eu falhei, que eu queria ter trazido o tapete que eu fiz, o primeiro tapete que eu fiz. Nossa, criou onda demais, até um certo tamanho ele ficou legal, mas depois ele criou muitas ondas. E o que que eu fazia? Além de eu pegar as videoaulas, eu comecei a pesquisar no YouTube sobre a persistência, sobre fazer o crochê e não dar certo. Então eu comecei a ver muitos vídeos que motivava, que dizia que era daquele jeito mesmo, pra gente continuar, não desistir, porque o crochê tem sim os desafios, as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente está aprendendo. E aí eu comecei assim, porque olha, gente, apesar de migrar e aprender muitas coisas, quando eu quero fazer alguma coisa, eu não desisto, até conseguir. Às vezes, quando eu consigo, eu já perco muita graça. Mas esse não foi o meu caso com o crochê. Porque quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. E é a coisa que mais me prendeu na vida. Tá. Aí comecei, né? Eu tava fazendo as minhas unhas, como eu falei pra vocês, fazendo unha aí de muita gente, menos de amigos, como eu falei, que no começo eu me senti solitária, porque nenhuma visita eu recebia, solitária, né? Assim, desesperada, porque eu sempre gostei de trabalhar. Eu pensava assim, gente, agora eu não vou trabalhar mais. Meu Deus, que isso? Quem eu sou? Eu não sou bipolar. Eu via uma pessoa, né? Acabou que hoje eu penso, gente, como um dia eu pensei assim, né? Que a gente tem aí bipolares, escritores, atores, né? Tem aí, eu não sei se eu posso falar o nome aqui, mas tem vários atores bipolares, brilhantes por sinal, pintores, enfim. E eu ficava me menosprezando, sabe? Muito por causa daquilo. Pra mim, as pessoas não vinham mais me visitar, porque tava até com medo de mim, com medo de ser agredida. Olha só o que a mente da pessoa pensava. Mas aí o tempo foi passando, comecei a fazer, agarrei firme nesse crochê, gente, mas foi muita luta nesse crochê. E aí eu comecei a fazer um tapete redondo. E eu fui fazendo esse tapete, fui fazendo. E aí eu já comecei a pegar o manejo, assim, de aumentar uma peça. Foi muito rápido, sabe? Eu pensei, nossa, esse tapete, ela tá fazendo ele aí com tantas carreiras, mas eu acho que eu posso fazer maior.
Aí eu ia fazendo maior, 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 o negócio começava a embabadar. Eu pensava, mas e agora? O que eu faço? O que eu ia fazer? Eu ia no YouTube e pesquisava o que fazer quando o tapete está embabadando. Foi aí que eu comecei a aprender os truques, né? E aí fiz um tapete, gente, enorme, enorme. Eu fiz um tapete enorme, esse tapete ficou grande. Depois que eu fiz o tapete, eu fiz o bico marrom e fiz o tapete cru. Aí eu falei, nossa, eu queria colocar umas flores. Vai eu pro YouTube pra fazer flor. Isso eu tinha o quê? Uns 2 meses que eu tava labutando com crochê. E vai eu pro YouTube, vamos fazer flor. Pelejei, pelejei, pelejei. Fiz as flores. Não, ficou... Eu falo que ficou bonito, sim. Ficou bonito porque foi os meus primeiros trabalhos. E fui, costurei essas flores nesse tapetão e tal. Beleza, terminei esse tapete, passou uns dias bons, né? Eu terminei esse tapete, dobrei, coloquei numa mala e levei lá pro lugar onde eu tava fazendo as terapias. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de pacientes esperando para consultar com o psiquiatra. E aí eu já cheguei, já conversei com a menina da recepção e topei lá a artesã, que é a artesã que fazia as terapia ocupacional com os pacientes. Eu falei, dona Dora, eu fiz um tapete maravilhoso. Vou mostrar pra senhora. Quando eu tirei, gente, esse tapete da bolsa, que eu estendi, aí eu lembro que eu joguei ele no chão assim, e tinha um pessoal sentado em volta, todo mundo parou, ficou olhando pra ele, né, aquele tapete gigantesco. A dona Dora falou, não, você fez esse tapete? Eu falei, fiz. Ela, nossa, parabéns, ficou lindo demais e tal. Aí o pai da moça que tava lá, esperando para poder fazer consulta, que eu nem sabia quem era, ele me perguntou, ele achou que eu era vendedora, né? Ele falou assim pra mim, nossa, que tapete bonito, ia ficar lindo. Aí falou pra ela, assim, olha, Thaís, o nome da menina, esse tapete vai ficar lindo lá na sala, na nossa sala rústica lá na roça. Aí eu olhei pra ele assim, e eu tava com um valor sentimental muito grande. Só que eu não tinha noção de quanto eu ia vender aquele tapete. Mas pra mim ele valia muito, que era assim o meu primeiro trabalhão que eu tinha feito, né? Aí eu olhei pro tapete, ele falou assim, quanto você tá querendo nele? Aí eu olhei pra ele assim, pus a mão assim. Como eu falei pra vocês, vender eu aprendi desde criança. Desde criança eu sempre gostei de vender. Eu falei, R$100. Ele só? Eu falei, R$100. Joguei R$100. Mas era grande, gente. Esse tapete ele deu mais de 2 metros, porque eu fui fazendo e esqueci da vida. Era a terapia mesmo, né? Eu fui emendando barbante, emendando e ele me pagou. E eu entreguei o tapete pra ele. Lá mesmo. Só que ele não sabia que eu tava aprendendo, que eu tava fazendo tratamento lá também. E é claro que eu vou contar pra quê? Na hora eu não contei. Ele me perguntou quanto é que você tá querendo. Eu vi a oportunidade de venda. Vendi. Quando eu fiz essa venda, gente, vender é muito bom. Vender é terapêutico. Quando você faz uma venda, libera todas as inas lá do seu cérebro. Endorfinas, citocina, libera tudo. E eu senti aquele bem-estar, sabe? Eu falei, nossa, meu trabalho vai ser esse. Aí eu comecei a focar mais ainda. Aquilo ali me injetou um ânimo. E a dona Dora falou, Bruna, você tá com sorte, minha filha, não sei o que, não sei o que. E dali, eu comecei a fazer mais. Aí eu fazia, postava. Eu fazia, postava. Como eu já era uma pessoa conhecida no mundo das vendas, já tinha trabalhado em lojas, já tinha vendido ambulante, né, camelô, ambulante, era mais fácil para mim fazer essas vendas, né? Porque todo mundo na cidade eu conheço bastante gente. Então eu postava ali, eu já tinha um feedback, a pessoa perguntava quanto, perguntava o tamanho, ali eu já sabia a levar a conversa com a pessoa. Então, gente, eu comecei a vender do nada, né? Eu comecei a vender daí, desse dia. Aí eu comecei a fazer mais tapetes e fui fazendo. Quer saber, o outro tapete que eu fiz
que me deu o maior trabalho do planeta Terra. É aquele tapetão de sala da Simone Aleotério. Meu Deus, aquele tapete fez eu perder noite de sono, tentando fazer aquelas camadas de bico. Porque você faz o primeiro bico, depois você faz o segundo bico, que é um saindo do outro, né? Então aquilo ali, pra mim era uma questão de honra fazer aquele tapete. Eu fiz aquele tapete, não saiu perfeito, mas eu vendi. Gente, eu vendi peças imperfeitas. Sim, eu não precisei ser expert no crochê para vender crochê. Eu comecei a fazer as minhas peças, vendi por acaso e não parei mais. Mas o que eu fazia? Eu me aprimorava no YouTube. Eu não comprei curso, eu não fiz nada disso. Eu me aprimorei no YouTube. Então, mais uma vez eu vou falar, as youtubers, as crocheteiras que faz esse trabalho de incentivar, de explicar para as pessoas, videoaula, às vezes explicar para a pessoa que quando a gente começa a fazer crochê, as peças não vão sair perfeitas, que essas dificuldades a gente supera. Vocês não sabem o bem que vocês fazem na vida das pessoas. Porque é muito mais que uma videoaula. É uma restauração. Definitivamente é uma restauração. Então eu fui, sabe, lá no YouTube, eu ia, me aprimorava cada vez mais para fazer peças lindas, maravilhosas, exuberantes. E eu fui tentando, até conseguir. E daí então, da minha primeira venda lá no CAPS que eu fiz do tapetão, que eu falei para vocês que eu vendi para paciente lá, eu não parei mais de vender. Então eu pensei, esse vai ser o meu trabalho. Esse agora vai ser o meu trabalho. Eu vou começar a fazer crochê para vender. E foi isso que aconteceu. E aqui eu tô até hoje. Isso já tem 9 anos, né? Eu faço as minhas peças, vendo todas. Eu não tenho problema para vender. Então o que começou para ser uma terapia, para melhorar o meu estado de humor, para melhorar a minha mente, para melhorar meu coração, o que aconteceu? Passou a ser a minha fonte de renda. Passou a ser minha fonte de renda, entendeu? Então isso que eu falo hoje, eu volto a falar sempre. Para que quem está começando, não desistir. Gente, tinha batido ali no meu portão. É ruim, né? Quando a gente tá fazendo um vídeo, bate no portão. Mas vamos lá. Isso que eu tô passando pra vocês, que você às vezes entra num vídeo aí, a pessoa fala assim, olha, eu faço crochê desde criança. Que a maioria das artesãs aprende mesmo a fazer crochê desde criança. Aí você pensa, nossa, mas eu tô começando agora. Quem sou eu na fila do pão? Eu nunca vou conseguir fazer crochê tão perfeito quanto ela. Vai sim. Porque eu também, eu não faço crochê minha vida inteira. Queria eu falar isso. Eu, apesar de eu ter tido sim essa vontade quando eu era criança de ter aprendido a fazer crochê, mas passou. O crochê ele veio pra minha vida no momento certo. No momento certo dele vir, ele veio para alegrar minha alma, ele veio para melhorar tudo em mim e para ser o meu trabalho. Então ali, a partir daquele momento que eu fiz a primeira venda ali, ó, do nada, me pegou de surpresa, eu pensei, meu Deus, esse é um sinal, e eu vou pegar pra mim. Então dali eu não parei mais. Aí eu lembro que eu peguei os R$100, eu comprei mais barbante, eu comecei a fazer, postar no Facebook, que a época só tinha o Facebook. Postava no Face, o pessoal queria saber, achava lindo, maravilhoso. Aí eu comecei a pesquisar ideias de foto, comecei a ver, tudo eu uso o YouTube. Comecei a usar YouTube para como vender crochê, como fazer fotos, e foi indo, legendas e tal. E isso tem 9 anos, né? É claro que tem mais detalhes, mas o vídeo vai ficar muito, muito longo e até chato, né, de vocês verem, mas eu nunca mais parei. Sei fazer unha? Sei. Sei fazer cabelo? Sei. Mas eu não gosto do tanto que eu gosto de fazer crochê. Eu faço crochê, eu vendo crochê, e pra mim as duas coisas são prazerosas, fazer e vender. Eu não encravo pra vender, eu vendo tudo que eu faço, sabe? E é isso
que eu já falei aqui, a gente aprende a fazer o crochê, mas a gente tem que saber vender também. E, eu não sei vender, e agora? Aprende, porque o YouTube tem dicas riquíssimas para você estar vendendo suas peças, seja do que for, de crochê, de biscuit, do que for. Você digitou ali como vender crochê, vai aparecer um monte de ideias. Então, gente, eu fui me virando com o YouTube. Fazia uma peça, vendia, fazia outra peça, vendia, às vezes ficava pra mim, às vezes não, mas era muito difícil eu ficar. Então isso passou aqui os 9 anos, eu nunca mais trabalhei pros outros, até que eu tava no meu crochê, me chamaram para trabalhar numa loja que tava abrindo, que eu já tinha sido funcionária do pessoal. Eu fui trabalhar, mas lá para ajudar eles no início da loja deles, mas não deixei de vender meu crochê. O meu ateliê tá aqui, onde era meu salão. Aí eu comecei a vender o meu crochê lá na loja deles. Então, quando eu comecei a vender mais crochê do que roupa, eu pensei, não, deixa eu vazar, porque o meu mundo é o crochê. O crochê me dá sorte. O crochê me acalma, o crochê me melhora, o crochê me dá sorte, o crochê me dá alegria, entendeu? Então, é isso aqui, eu agora, dedicada 100%. E detalhe, comprei um novelo de barbante e a agulha. Dali comecei a fazer, depois comprei mais, vendi o tapetão, comprei tudo de linha de novo e fui fazendo. Eu já fiz várias compras de estoques, assim, uns estoques até, né, bacana, de fio para eu trabalhar. Então hoje eu tenho sim o meu ateliê, mas eu comecei de um barbante, uma agulha dentro do CAPS, um lugar onde é um lugar de tratamento. Foi lá que tudo começou. E eu tenho certeza que, assim, muita gente não acreditou em mim. Absoluta, né? Com um diagnóstico desse, fazendo crochê para vender, eu tenho certeza, isso é óbvio, muita gente não acreditou. Mas você acreditando em você, basta. Aí as teorias que as pessoas têm ao seu respeito, é você quem desmente, entendeu? Então essa é a minha história com crochê. Há 9 anos atrás, tudo começou assim, do nada. Com um diagnóstico, que eu demorei um tempo para entender. Eu demorei um tempo para entender que aquilo ali me fazia uma pessoa talvez até melhor que antes. Foi uma fase ruim que eu passei, que eu mesma me menosprezei, senti que as pessoas também. Mas hoje a minha visão é totalmente diferente, que eu sei que eu sou única, eu sei que eu fazendo, é como eu acabei de falar, as teorias que as pessoas têm da gente, quem desmente é a gente, mas com o nosso comportamento. E é um dia após o outro. Em um dia, você não consegue mudar nada. E é isso aí. Se você está aprendendo a fazer crochê, siga em frente. Foca em aprender a fazer uma peça, foca em aprender a vender aquela peça. Não tá dando certo? Vai lá, por que é que não tá dando certo? Pesquisa na internet, por que é que não tá dando certo? O que você pode fazer para dar certo? Mas não desiste. Quer um ateliê? Começa com um cone de barbante. Você só precisa de um cone de barbante para você ter o seu ateliê. Não sabe vender? Aprende a vender. Porque a internet está aqui para te ajudar. E é isso. Essa é a minha história com crochê, a qual nunca vai ter fim. A minha história com crochê, gente, nunca vai ter fim. Eu sei que não. Então, ó, um beijo para todo mundo. Lembre-se que autoestima é você entender suas capacidades e suas incapacidades e tá tudo bem. Autoestima é você saber que você tá começando, que você não é a melhor, mas que vai chegar a ser. É você se aperfeiçoar a cada dia, entendeu? Isso é ter autoestima. Provar que as pessoas estão erradas a seu respeito, isso leva um tempo. Mas enquanto esse tempo não chega, vai se aperfeiçoando o que você está fazendo hoje, tá bom? Beijão, um ótimo final de semana e bora crochetar!
Fiquem com Deus.